Boa noite, irmãos. Antes de mais nada, gostaria de convidar os irmãos a ficarem de pé, para que pudéssemos fazer uma oração, abrindo o nosso culto dessa noite. Senhor, nós te adoramos, bendizemos o teu nome e pedimos, Deus, a tua presença através do teu Espírito Santo nas nossas vidas, não só aqui neste momento, mas, Deus, reforçando que dependemos de ti diariamente e que dependemos de ti na caminhada, pois sabemos que a presença de Jesus, a vida de Jesus, portanto o Natal está presente na vida do cristão todos os dias. Hoje, Senhor, separamos um momento para alegrar teu coração e darmos um pouco do nosso amor, um pouco do nosso talento, reunindo hoje com os amados, congregando aqui na igreja. Senhor, esteja conosco, abençoe a vida de cada um, aqueles que por alguma razão não puderem estar conosco, mas que o Senhor alcance cada alma, cada vida, pois cada uma delas é preciosa para ti, Deus, e nós declaramos e abençoamos a vida de cada irmão, em nome do teu amado Filho Jesus. Amém. Amados, abram suas Bíblias, quem trouxe, quem puder, no livro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. Apenas o versículo 6, é a leitura que eu trouxe para compartilhar com os irmãos nesse momento. Isaías, capítulo 9, versículo 6, que diz assim, na minha Bíblia: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Amados, de quem o profeta Isaías estava falando aqui? De quem? Do nosso Salvador. Essa palavra aqui nos fala muito porque, vejam bem, a palavra de Deus diz que o governo estava sobre os seus ombros. Isso nos leva a uma reflexão de que Deus, Ele quer governar a terra. Deus, Ele quer governar o povo. E o princípio da vontade de Deus, através da vida de Jesus, é trazer-nos ao reconciliamento com Deus. Mas o desejo do coração de Deus é que Ele possa ter espaço na vida do ser humano, na vida do homem. Mas Deus também nos deu a liberdade de decidir, de escolher, de aceitar o chamado ou não. Então nós estamos aqui essa noite porque nós dizemos sim para o governo de Deus, para a sua ordem, para a decência, para aquilo que Ele trouxe para a vida do seu povo. E é por isso que nós estamos aqui essa noite. Deus, Ele quer ser muito mais do que um personagem bíblico. Deus, Ele quer ser o teu amigo, Ele quer ser o nosso amigo, e Jesus, o nosso companheiro de todos os dias. Amém? Que Deus toque no coração de cada um, que vocês possam receber da parte de Deus, porque tudo que fizemos aqui, seja o que for, sempre será para a honra e glória de Deus. Amém? Para certos pastores.
rir, não se acanha. Canta junto, glorifica a Deus. Amém? Não esconder.
Cadê juntos? Esta pequenina luz vou deixar brilhar. Esta pequenina luz vou deixar brilhar. Brilhar, brilhar, brilhar. Esta pequenina luz vou deixar brilhar. Essa pequenina luz vou deixar brilhar. Brilhar, brilhar, brilhar. Uma luz neste mundo eu sou. Brilharei onde quer que eu for. E assim eu vou glorificar. Eu vou testemunhar do meu Senhor. Uma luz neste mundo eu sou. Brilharei onde quer que eu for. E assim eu vou glorificar. Eu vou testemunhar do meu Senhor. Nós vamos meditar na palavra de Deus, abrindo as nossas Bíblias, no livro de Lucas, capítulo 2, versículos 8 até o versículo 20. Lucas, capítulo 2, versículos 8 até o versículo 25. Onde está escrito as seguintes palavras: Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram todos tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão de milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E assentando-se no meio deles, ausentando-se deles, os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram e se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava tudo isso, todas essas palavras, meditando-as no coração. E voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amados, nós estamos vivendo o período do Natal, que na verdade é praticamente todo o mês de dezembro. No entanto, mais do dia 20 até 25, 30, final do mês. É o chamado período do Natal, que é comemorado o nascimento de Jesus, embora não há provas de que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Foi o cristianismo, a cristandade, que convencionou este dia para comemorar o Natal.
Mas a verdade é que Jesus nasceu. Até nós estávamos conversando em casa, e a minha esposa disse: não sou muito do Jesus menino, eu sou mais do Jesus Salvador. É bem verdade, mas no entanto, se não houvesse o Jesus menino, não haveria um Jesus Salvador. Então, nos planos de Deus estava incluído o nascimento de Jesus, nascido de uma virgem chamada Maria, que encontrou graça diante de Deus para ser a mãe de Emanuel, a mãe do Messias, a mãe daquele que viria para trazer salvação a todo aquele que se arrependesse dos seus pecados e cresce que Jesus era o Messias, era o enviado de Deus, era aquele que desde a eternidade, ele foi estabelecido no conselho de Deus para vir à terra e para habitar conosco e para ser o Salvador. Todos sabem, faz parte da doutrina cristã e enfatizada pela doutrina cristã evangélica, que Jesus ele é eterno, tanto para frente quanto para trás, porque ele é Deus. E Deus não tem começo e não tem fim. Então Jesus, ele já existia mesmo antes de ter nascido de Maria. A verdade é que o Filho de Deus, ele se encarnou e tornou-se igual um de nós. Não pecou, mas recebeu todos os pecados de todos aqueles que creem, de todos aqueles que confessam, reconhecem ser pecador e confessam Jesus como Senhor e Salvador. Mas o período de Natal, ele tem sido confundido muito com festas, com comércio. O comércio faz até os cálculos de quanto é que vai lucrar no Natal. E todos querem faturar. As lojas que tem por aí querem faturar. Ou numa venda presencial, ou numa venda virtual. O interessante é que haja um volume de vendas em que eles pudessem chegar ao final e dizer: vendemos tudo. Esse é o grande objetivo de todas as pessoas: vender. Então, podemos dizer que o verdadeiro Natal, ele desvirtuou-se, saiu um pouco da linha, tornando-se um momento de festa, que de fato é festa, o nascimento de uma criança, mas também um momento voltado para o comércio. E esqueceram do verdadeiro sentido do Natal, que é louvar a Deus, cultuar a Deus, por esse plano tão maravilhoso chamado salvação em Cristo Jesus. Então eu queria falar para vocês de que o reino de Deus, ele não é comida e nem bebida, mas é justiça e paz e alegria no Espírito Santo, lá em Romanos 14, 17. Então, que tempo é este que nós estamos vivendo? Ou o Natal é o tempo de quê?
É a pergunta que nós fazemos nesta pequena mensagem, embora ela seja um pouco longa, mas eu prometo para vocês que não vou gastar muito tempo falando. Se for preciso, eu divido aqui o sermão em dois, e em 2021, em dezembro de 2021, eu termino o sermão, a pregação de hoje. Mas é tempo do quê? Primeiramente, nós vemos que é tempo de trabalho. Que no texto que nós lemos eram pastores, eles não estavam de folga. Eles estavam pastoreando os seus rebanhos e era na vigília da noite. Eles estavam cuidando para que o lobo não atacasse o rebanho. Estavam permitindo que as ovelhas pudessem descansar em paz. Eles estavam trabalhando. Então, Natal é tempo de trabalho. Interessante que no conceito evangélico da fé cristã, todos nós somos sacerdotes, ou seja, sacerdócio universal. É o que os reformadores pregaram, porque naquele tempo, quando houve a reforma, o sacerdócio era retido na mão dos clérigos, ou seja, dos padres. Você, para conversar com Deus, precisava ir ao padre, para que o padre conversasse por você. No entanto, a reforma veio e disse, não, o sacerdócio é universal. Qualquer um homem, qualquer uma mulher que crê no Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, pode estar na presença de Deus. Lá em Hebreus fala, né, que todos nós podemos chegar a Deus. Você, para se chegar a Deus, não precisa pedir autorização para o pastor. Você levanta o seu pensamento, a sua voz, a sua meditação e fala com Deus através da oração, e Deus fala contigo através da palavra. Então, Natal é tempo de trabalho. Deus não chama desocupados. Deus chama aquele que está ocupado. Veja Moisés. Moisés estava apacentando o rebanho do seu sogro, o Jetro. E foi ali que Deus chamou para ser aquele enviado ao povo de Israel que estava cativo no Egito, para tirá-los de lá para uma terra prometida, lá no passado, ao pai Abraão. Então, amados, para nós, Natal não é tempo de folga. Natal é tempo de trabalho. Segundo lugar, nós encontramos no texto, no versículo 9, nós encontramos que houve luz ao redor daqueles pastores quando o anjo apareceu. Resplandeceu a luz. Então podemos dizer que Natal é tempo de luz. É tempo de nós pensarmos no nosso próximo, principalmente aquele que não tem Jesus como seu Senhor e Salvador, aquele que não entendeu a mensagem de arrependimento e de fé, possa ouvir a palavra de Deus através das nossas vidas e possa levar uma mensagem nova e transformadora no seu coração para viver uma vida de fé e esperança da vida eterna.
Nós precisamos ser luz. O Senhor Jesus disse: vós sois a luz do mundo. E ele disse: eu sou a luz do mundo, mas ele é a luz ligada a nós, como se fosse ele a fonte, ele é a fonte principal e nós somos suas lâmpadas no mundo em que nós vivemos. Eu lembro de um testemunho do pastor Messias Anacleto Rosa, que ele foi assumir uma igreja em que estava com o pastor jubilado lá, um pastor chamado Jonas. E o pastor Jonas já estava velhinho e ficou cego. Ele tinha uma lupa enorme para poder ler a Bíblia. Porque ele ficou deficiente visual, praticamente cego, era considerado cego. Ele caminhava, fazia visitas juntamente com o pastor Messias, agarrado no braço do pastor Messias, segurando o braço do pastor Messias. E um dia fizeram visita no hospital. Lá, no hospital que tinha vários andares, lá quase no último era a visita onde eles fizeram. E quando eles estavam saindo, faltou luz no hospital. Vocês sabem que faltar luz no hospital é uma coisa horrível, né? Faltou luz. E naquele período de falta de luz, eles foram descendo pela escada. O pastor Messias tateando e o pastor Jonas também, mas segurando no braço. De repente, na escuridão, o pastor Jonas percebe que uma pessoa se agarrou nas pernas dele e essa pessoa gritava. Era um menino, um adolescente. Ele gritava: é Jesus, é Jesus. É claro que era o pastor Jonas. Mas aquele menino teve a percepção de um homem santo. Um homem que vivia a palavra de Deus. E é isso que Deus requer, pede para nós sermos pessoas que sejamos luz àqueles que ainda não conhecem, que não entenderam a mensagem de salvação. Então é tempo de sermos luz. É tempo da luz. Já no versículo 10, 11 e 17, os pastores receberam aquela boa nova que havia nascido em Belém, na cidade de Davi, o Salvador. E eles então receberam a boa nova do Evangelho pela primeira vez, anunciando que havia nascido o Salvador, que é Cristo. Então é tempo de evangelização. Natal é tempo de evangelização. Nós precisamos restaurar também, depois de tudo o que aconteceu, nós precisamos restaurar o espírito de evangelização no nosso meio. Estarmos preparados para falar de Cristo. Eu lembro-me quando estudante lá na cidade de Cianorte, os estudantes criaram um culto na praça. Meia hora ou pouco mais de meia hora antes do culto na igreja, que ficava numa rua que dava na praça. E aquilo foi um movimento tão envolvente que a praça lotava. Talvez não funcione nos dias atuais. Tem que encontrar os meios de evangelização. Mas lá iam aqueles alunos eram dotados de algum dom de música, uns tocavam violão, outros tocavam acordeon, outros inventamos até
inventamos até um instrumento que talvez você tenha visto em alguma igreja, que era um balde de boca para baixo, uma corda amarrada no balde e um cabo de vassoura amarrado em cima aqui. E a gente fazia esse movimento e dava o tom. Ia puxando aquela corda ia fazendo tum, 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 tum. Dava os tons ali e fazia um acompanhamento. E aquilo tudo chamava atenção, e depois nós convidávamos as pessoas para a igreja e saíamos e fechávamos a rua. A rua se fechava por causa da multidão que vinha atrás. Se arrastava uma multidão que ia até logo adiante, na rua lá, na igreja. E lá se pregava o evangelho, se prestava culto a Deus, pregava o evangelho e se convertiam muitas e muitas pessoas. Há muitas formas de fazer evangelismo. Nós precisamos estar ligados ao Espírito para que Ele nos oriente. Mas o evangelismo não perdeu a sua eficácia. É preciso evangelizar. É tempo de evangelização. No versículo 12, diz que Deus mandou, ensina que Deus mandou vários sinais para que eles entendessem o nascimento de Jesus. E isso vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. Era um sinal para eles que era a criança, o Salvador que havia nascido. Então nós podemos dizer que Natal também é tempo de sinais. Ou será que o Deus de ontem não é mais o mesmo Deus de hoje? O Deus que enviou anjos, o Deus que enviou Jesus, e que Jesus chegou para o cego e deu ordem para que ele pudesse ver, e ele viu. Chegou para o paralítico, disse: levanta e anda. Ele andou. Será que nós não vivemos o tempo desses sinais? Talvez a igreja, uma parte da igreja se apegou a uma liturgia engessada e a pensamentos engessados, em que passou a descrer de muitas coisas e acreditar em outras que não são bíblicas, em nome da tradição, em nome de uma posição que não é bíblica. Nós cremos, eu creio em sinais. Eu já experimentei sinais na minha vida, da presença e do amor de Deus. Então, amado, Natal é tempo de trabalho, de luz, de evangelização, de sinais, mas eu estou passando da metade do sermão, então parece-me que não vai ser preciso pregar 2021, no Natal de 2021, essa mesma mensagem. Mas Natal, no versículo 13, 14 e versículo 20, nos mostra que Natal é tempo de louvor. Nós tivemos aqui a cantata, Louvado seja Deus. Foram músicas gostosas, boas, louvaram a Deus. Eu sei que os irmãos cantaram aqui para a glória e honra do Senhor, né? Porque é importante que aqui não é um palco, aqui é um púlpito, onde se prega a palavra de Deus. Mas é tempo de louvor.
O ambiente daquele local onde os anjos falaram com os pastores era um ambiente de louvor ao Senhor, porque eles glorificaram a Deus. E quando nós nos reunimos aqui, é um único objetivo: é louvar e glorificar o nome do Senhor. Vocês não têm um pastor que tenha muita eloquência, mas quem sabe um dia venha pregar aqui um pastor eloquente, que arrebata as multidões, né? Mas o louvor não é dele. O louvor é do Senhor, porque só o Senhor merece ser louvado e glorificado pelos nossos lábios, pelos nossos corações, pelas nossas vidas. Então é tempo de louvor. Vejam no versículo 15 e 16, eles tiveram uma oportunidade. Então Natal é tempo de oportunidades. Eles não ficaram ali parados. Eles, contemplando aquela beleza angelical de luzes, de manifestação de Deus, eles aproveitaram aquelas melodias celestiais, dispuseram-se a caminhar até Belém e verificar tudo aquilo que lhes foi anunciado. Eles não perderam a oportunidade de se deslocar de uma região, talvez longínqua, para ir até Belém, a cidade de Davi, para verificar aquilo que havia sido dito pelos anjos. E olha, eles não têm, como nós hoje temos, as facilidades de locomoção. Daqui até Itapema dá mais ou menos uns 60 quilômetros, 50 quilômetros. É quase que de uma ponta a outra de Israel, porque o país lá é pequeno. Eu moro lá em Itapema. Chego aqui em 40 ou 45 minutos. Talvez eles levaram dias para chegar até a cidade de Davi. Mas eles foram. Era a oportunidade que eles tinham de ver o Salvador logo após o seu nascimento, ver o recém-nascido, ver o Messias enviado de Deus, aquele que foi eleito de Deus para ser o Salvador de todo aquele que nele crê. Então, amados irmãos, Natal também é tempo de oportunidade. Nós precisamos aproveitar as oportunidades que Deus coloca diante de nós. No versículo 19, ele nos ensina: Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Natal é tempo de reflexão. É tempo de nós refletirmos. O Salmo 4:4 ele diz que consultai no travesseiro o coração e sossegai. Natal é um momento que nós podemos refletir sobre a nossa vida cristã, nossa relação com Deus. O que é que nós estamos fazendo? Aonde é que estamos falhando?
é tempo de reflexão. É tempo de guardar no coração como Maria fez. Porém, não basta só refletir. Tem que refletir e agir. Fazer alguma coisa. Amados, Natal, então, é tempo de trabalho, de luz, de evangelização, de crer e receber sinais do Espírito, de louvar a Deus, de aproveitar as oportunidades e refletir sobre a nossa vida cristã. E graças a Deus, porque chegamos ao final do sermão e podemos meditar as nossas vidas na vida desses pastores. Até tem uma tradução que diz, um outro livro, magos. E tem uma outra tradução que nesses magos eles colocam reis. Não importa. Eram homens que estavam apacentando rebanhos na vigília da noite, que receberam essas informações de um anjo que veio no meio deles. Nos trouxeram todos esses ensinamentos para os nossos corações, para as nossas vidas. Jesus, ele nasceu, viveu e está registrado até os 12 anos o que ele estava fazendo. Depois há um branco na história de Jesus e ele aparece aos 30 anos. Em 3 anos, ele transmitiu ao mundo o porquê que ele veio. Veio para salvar todo aquele que nele crê, para dar-lhe vida eterna. Nós temos, você tem, eu tenho, vida eterna somente porque Jesus nasceu e fez aquilo que estava no plano de Deus, mesmo em algum momento, contra a sua vontade. Lembre-se que ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, lá no final do seu ministério terreno. Ele disse: há uma outra saída, que não seja a morte de cruz, porque ele tinha diante dele tudo o que ia acontecer. Mas não era esse o plano do Pai. O plano do Pai era ele ser levado à cruz da forma como foi levado e crucificado ali, para a salvação de todo aquele que crê. Louvado seja Deus. Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos, mais uma vez estamos diante de ti em oração. Pedimos que o Senhor nos abençoe durante toda essa semana. Permita, ó Deus amado, que nós estejamos cobertos pela tua mão para evitar, ó Deus, o contágio desse vírus que permeia, ó Deus, as cidades. Protege-nos, tu és o Deus protetor, o Deus vivo, o Deus verdadeiro, o Deus que age. Te louvamos, ó Deus, porque podemos prestar-te culto nesta noite e queremos continuar firmes na promessa do Senhor, para a glória e honra do teu nome, e que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com a igreja que está reunida aqui e com toda a igreja do Senhor Jesus Cristo por toda a terra. Amém.